Esse vídeo é um vídeo número 2 sobre o julgamento. Vídeo parte 2. Temos o vídeo, o primeiro vídeo. Esse é o segundo. Está na playlist do canal. Você pode consultar. Está lá, julgamento. Podemos julgar? É bíblico, não é bíblico? É muito comum ouvirmos falar que não julgue, faça isso não pode falar, não pode. Qualquer coisa que se fala contra o erro, contra o pecado, diz que está julgando. É muito comum hoje, diz que os satanistas adoram essa expressão. Será que não podemos denunciar o pecado, ter senso crítico? Vamos ler. Se gostar do vídeo, peço que deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, no Facebook, WhatsApp, nos grupos, ok? Se perdermos o senso crítico, então somos levados por todo o vento de doutrina. Exatamente o que estamos a ver. Os espertalhões tentam calar a boca de quem diz a verdade. Hoje é proibido proibir, exatamente por causa do famoso amor de um novo evangelho humano que está sendo apregoado. É-nos proibido julgar gratuitamente, ou seja, quando avaliamos ou julgamos os erros ou maneiras de um ser humano, reparar nos defeitos do outro ou no que veste ou come. Julgar as pessoas, o seu coração, intenções, etc., cabe a Deus. Então a Bíblia condena é um julgamento destrutivo, a condenação, só Deus pode condenar. E esse julgamento de Mateus 7 aqui, fala mais ou menos sobre isso. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 3 e 5, falando para os fariseus, ou pessoas que tinham erros até maiores, coisas iguais ou maiores, e estava condenando o outro, e ele mesmo era errado. Um errado falando de outro. Hipocrisia. Portanto, és inexcusável quando julgas o homem. Sem desculpa, né? Indesculpável. Quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Romanos 2,3. É um julgamento de condenação. Um julgamento que não é segundo a reta justiça. Esse e o outro que vimos. O julgamento bíblico correto é segundo a reta justiça, uma avaliação, uma crítica construtiva. Como vimos no primeiro vídeo, né? Podemos e devemos julgar segundo a reta justiça, segundo a Bíblia. Tem esse versículo que já foi citado no primeiro vídeo, você pode estar lá conferindo. Portanto, o adúltero não pode julgar o outro, um ladrão não pode julgar o outro ladrão, um mentiroso não pode julgar o outro, e por aí vai. Antes de alguém querer julgar seu semelhante, convém avaliar, julgar a si próprio, recordar. Porque o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que vos medirdes, hão de medir a vós. Mateus 7,2. 1 Tessalonicenses 5,21. Examinai tudo e retende o bem. Aqui é o senso crítico, né? Reter o que é bom para você. Nem sempre tudo que aparece é bom. Você tem que examinar, verificar. Examinar tudo, examinar não significa também julgar, provar. Quando você examina, um médico examina um paciente, ele pede um exame, olha, vê o coração, os batimentos cardíacos e depois dá o diagnóstico. Está bem, está ruim, precisa melhorar, precisa corrigir. Isso aí, examinar significa experimentar, provar, verificar e dar um diagnóstico, uma avaliação construtiva, uma crítica construtiva. É correto isso, é válido. É um julgamento segundo a palavra de Deus, um julgamento, uma avaliação, uma crítica construtiva segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. Portanto, quando toca a defesa da sã doutrina, todo o cuidado é pouco. O que faziam os bereanos? Não julgavam, examinavam os ensinos de Paulo? Atos 17 fala que eles julgavam, avaliavam se o que o apóstolo Paulo estava falando estava condizente com a sã doutrina, as escrituras deles. Então eles avaliavam na sã doutrina, na Bíblia deles, se estava correto o que o apóstolo Paulo estava falando. No caso, por amor, eles
apenas ouviu e engrupiava tudo ou conferiu as escrituras. Era amor pela verdade, não pode ser separado, e não desamor para com Paulo. Ora, se não houvéssemos ali um julgamento se era ou não verdade, eles nunca comparariam os dizeres de Paulo com a palavra de Deus, os bereanos, né? Como poderá alguém reconhecer o pecado se não julgar, ponderar? Quando se diz, quem sou eu para julgar o meu irmão? Simplesmente estamos a abrir mão da disciplina do Senhor nosso Deus. Condutores de cegos que quais um mosquito engolis um camelo. Mateus 23, 24. Não dê aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedace. Mateus 7, 6. Como saber o que são as coisas santas, as pérolas, e quem são os porcos, se vemos tudo com a mesma bitola e não julgamos? O julgamento segundo a reta justiça. Corremos o risco de ele dar e aceitar o perverso e o adúltero por amor? Amor a quem? O julgamento deve ser feito com amor e verdade. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. 1 Coríntios 5, 11. Entenda bem. Mas agora vos escrevi quem? Apóstolo Paulo. Para quem? Para a igreja de Corinto. Todas as cartas foram escritas para igrejas ou indivíduos cristãos. Escrevi quem? O apóstolo Paulo. Que não vos associeis, né? Ficar junto, ter parceria, ter cumplicidade com aquele que, dizendo-se irmão, falso irmão, vai denunciando, falando, explicitando, externando através das cartas o erro, for devasso, né? Depravado ou depravada, avarento, o chamado mão de vaca, não dá o dízimo, da oferta, o idólatra. Será que tem idólatra dentro da igreja? Idólatra é só aquele que faz uma imagem de escultura? Ou será idolatrar também um artista, uma banda? Ou qualquer outra coisa que tome lugar na tua vida a não ser o eterno, a não ser o Senhor Jesus Cristo? Idólatra, ou maldizente, aquele que diz coisas ruins, ou beberrão, ou roubador com tal, nem ainda com mais. Nem ainda com mais. 1 Coríntios 5, 11. A denúncia do erro, o julgamento segundo a reta justiça. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11, 13. Olha aí, a denúncia. Os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11, 13. A avaliação, a denúncia do erro. Não é bíblico ou não é? A crítica construtiva é bíblica ou não é? O julgamento segundo a reta justiça é bíblico ou não é? Estevão denunciou o pecado, João denunciou, Judas denunciou, Pedro denunciou os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos irmãos, os falsos profetas. Não podemos falar? Não podemos explicitar? Não podemos externar dentro da Bíblia, de acordo com a reta justiça? Não podemos fazer nossa avaliação? Não podemos denunciar o pecado, denunciar o erro? Por que não? Se não pudermos julgar essas situações, como vamos obedecer a Deus? Pergunta. Como vamos reconhecer o lobo com pele de cordeiro? Como saber se a mensagem pregada é fraude ou não? Então Deus disse a Salomão, porquanto houve disto no teu coração, não pediste riqueza, nem bens, e nem honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos anos de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. 2 Crônicas 1:11. Julgar é avaliar, segundo a Bíblia, segundo a reta justiça, segundo a vontade de Deus. Então Deus constituiu ele rei para julgar o povo. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre, ou seja, conforme a verdade, não conforme a sua opinião, não conforme o seu achismo, conforme a sua tradição, não conforme a sua religião, não conforme, julgar conforme o seu bel prazer. Correto? É julgar segundo a reta justiça.
conforme a verdade. Firmará o seu trono para sempre. Provérbios 29, 14. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, os juízes foram constituídos pelo Eterno para julgar o povo, segundo a lei, segundo a Torá, e condenar o erro. Infelizmente, também é o que assistimos hoje. Em nome do amor, esquece que duas coisas precisam andar juntas: a verdade e o amor. A verdade e o amor. O amor para não condenar, que aí já é antibíblico. Julgamento para condenação é antibíblico. Mas verdade e o amor. Verdade junto com o amor. Fazer uma avaliação para o crescimento, para a edificação. O julgamento tem que ser segundo a reta justiça para o crescimento, a edificação e a santificação da pessoa ou das pessoas, para que não venham se enveredar no erro e morrer sem salvação, ir para o inferno, e aquele erro não venha se perpetuar. É importante o julgamento, a avaliação crítica, o senso crítico. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. A verdade e o amor em parceria, juntos. Fica aí para você meditar. O ancião amado Gaio, a quem eu amo em verdade. 3 João 1:1. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2:15. O espiritual, não o carnal, o espiritual discerne. Discernir é saber o que é certo e o que é errado. E para saber o que é certo e o que é errado, preciso o quê? Discerne bem o quê? Tudo. E ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2:15. Eu preciso avaliar, preciso verificar na Bíblia se está certo, se está errado. Isso é a função do quê? Do espiritual. Não é aceitar tudo, não é ser omisso, não é ser um Maria vai com as outras. Isso é alguém que pensa, alguém que discerne, alguém que diferencia. Para isso é preciso ser espiritual e ter comunhão, intimidade com o Espírito Santo e com a palavra, com a reta justiça. Amado Teófilo, o que fizeram com tantos irmãos nossos, entre tantos, lembre Estevão, João Batista e principalmente o Senhor Jesus. Todos eles denunciaram o pecado. Judas, não os Iscariotes. Medite.